Neste vídeo eu vou te ajudar a entender mais sobre dor na relação, saber identificar se tu tem algum tipo de dor e como eliminar qualquer tipo de desconforto na hora da relação. O que eu vou falar aqui é o que eu e a minha equipe usamos para tratar mulheres com dor na relação na minha clínica aqui em Porto Alegre. Com resultados muito rápidos, em menos de um mês, elas estão realmente livres da dor e dos incômodos, às vezes em 1 ou 2 semanas. Eu sou Isabela Mota, fisioterapeuta pélvica aqui na Pelvic Clinic. Nós temos uma equipe especializada e todos os dias ajudamos pacientes a se livrarem completamente da dor na relação. Primeiramente, o que é dor na relação? Saiba identificar se tu tem ou conhece alguém que tem. Dor na relação, ela se divide em 2 tipos. O primeiro tipo é tensão de tecido muscular, que ocorre quando a pessoa tem impossibilidade ou dificuldade de penetração. Sente uma dor intensa, como se fosse uma dor de cólica, uma dor de roxo. E isso ocorre tanto durante a relação quanto horas ou dias depois. Isso é decorrente de tensão muscular. É como se fosse um torcicolo no pescoço, tá? Mas, claro que na região íntima. A musculatura, ela fica rígida, fazendo com que o canal ele fique mais fechado e com pontos de dor, tá? Pontos tensos, pontos de rigidez nessa musculatura íntima. Muitas vezes, a mulher ela não consegue ter relação em determinada posição devido a essa dor. O segundo tipo de dor é tensão de tecido conectivo ou mucosa. Ou seja, a mulher ela sente uma sensação de arranhão, queimação, sensação que está rasgando, sensação de unhada, falta de lubrificação, sensação de estar assada durante e também após a relação. Entender esses 2 tipos de dor é crucial, tanto para que tu saiba identificar se tu tem dor na relação, quanto porque muitos tratamentos comuns, eles não tratam as verdadeiras causas deste problema que é a dor, tá? Então eu vou compartilhar contigo aqui uma história real de uma paciente que enfrentou anos de dor na relação. Então, olha só, imagina comigo passar por tudo isso que eu vou te falar agora. Em dezembro de 2023, eu estava na praia de Daniela, lá em Florianópolis, né? Mar bem calminho, quentinho, sol entre nuvens, um dia para recarregar as energias, claro, e esvaziar a mente, né? Porque era o último dia por lá que eu estava fazendo uma formação, uma reciclagem, na verdade, em fisioterapia pélvica. Então eu senti o meu celular vibrar, então eu fui olhar, né? E era uma mulher chamada Júlia. Então eu mal sabia que essa mensagem ela me apresentaria um caso realmente surpreendente, mas acima de tudo muito triste, tá? Júlia me perguntou se eu atendia o plano de saúde, como de costume eu gosto de entender sobre a queixa da pessoa para poder entender exatamente como eu vou poder ajudar a pessoa e principalmente passar as informações que tranquilize a paciente sobre a sua queixa, claro, se isso for possível. Então, ela me relatou que a sua queixa era vaginismo. Hoje em dia a gente já não usa mais esse termo, tá? Eu expliquei as causas e mais algumas informações que eram pertinentes naquele momento. Então, eu sempre gosto de mandar áudio e normalmente eu recebo áudios para que a pessoa me explique melhor o seu caso. A resposta ela veio com uma voz desmotivada, triste, sem esperança. Eu nunca vou esquecer dessa fala da Júlia. Ela me falou o seguinte: eu já fiz fisioterapia pélvica, eu tive melhoras, mas eu nunca obtive a cura. Eu nunca consegui a penetração. Nessa hora, me subiu um calorão, né? Típico de quando escuto esse tipo de coisa, esse tipo de relato de pacientes, relato de técnicas erradas, tá? Ela me comentou, né, que conseguia fazer poucas sessões no particular, mas como ela achava que conhecia a fisioterapia pélvica, por quê? Porque ela já havia realizado 2 anos com 2 profissionais diferentes e sem resultado. Ela falou isso porque ela acreditava que seria mais um tratamento longo. Só que assim, conforme ela foi falando, eu comecei a não acreditar no que eu estava escutando. Daí eu parei, olhei para o mar
escutei uma vez, 2 vezes, 3 vezes o mesmo áudio e só pensava assim, meu Deus, como assim? Como assim? Ela disse que estava há 2 anos fazendo fisioterapia pélvica sem atingir o resultado. Só aliviava e ela não conseguia a penetração. Para entender melhor qual foi o dito tratamento, eu perguntei como eram as sessões e eu fiquei realmente impressionada. Impressionada, indignada. Esse é o sentimento. Não é fácil. Depois que eu escutei tudo aquilo, eu respondi para ela que aquilo não era fisioterapia pélvica. Não, a menina, ela não mentiu, tá? Ela não mentiu. Quem mentiu para ela foi as 2 profissionais que ela realizou a fisioterapia pélvica, que falavam para ela que aquilo era fisioterapia pélvica. As físios usavam dilatador, que não trata, eles apenas auxiliam uma parte do tratamento, mas claro que não da forma que ela precisava. Além disso, as físios usavam choquinho, extremamente ultrapassado, não se usa isso para dor pélvica. Respiração, pedir para soltar a musculatura, enfim, mais outras catástrofes, tá? Ela me comentou que estava perdendo seu casamento, pois nem ela e nem o esposo tinham esperança da cura. Relatou que o esposo já estava realmente desmotivado, não estava participando dos exercícios de fisioterapia pélvica e, ao mesmo tempo, durante as preliminares, eles tentavam a penetração, mas ele acabava não conseguindo. Por quê? Porque ele precisava ir devagar para não gerar dor para a Júlia, mas ao mesmo tempo ele acabava tendo disfunção da ereção por conta dessa velocidade que precisava ser bem baixa. E isso acabava gerando desistência ali do casal, porque acabava o clima, né? E infelizmente a penetração ela nunca acontecia. E claro, vinha a frustração tanto para ela quanto para o esposo. Então, eu expliquei que existem técnicas novas que fazem o relaxamento, que são exatamente técnicas padrão ouro, ou seja, o melhor tratamento que tem, que são exatamente as técnicas que eu e a minha equipe utilizamos na Pelvic Clinic. A paciente, então, ela resolveu marcar a consulta e na primeira já identifiquei exatamente o que ela precisava tratar e em 10 sessões este foi o relato dela. Na igreja e ela me mandou um monte de olhinho perguntando adivinha, adivinha, adivinha. E ela sim. Ai meu Deus. Daí ela comentou que estava na igreja, né? E daí olha só. Eu já estava desiludida, procurava físio, mas dentro de mim estava meio desacreditada. Eu passei mais de 2 anos ao todo pulando de físio para físio. A última fiquei mais de 1 ano e não consegui a cura. Me casei há 7 anos e convivia com dor e frustração. Na verdade, não conseguia nem ter penetração. No início do meu casamento, eu cheguei a entrar em depressão porque me sentia menos mulher. Quando estava para vir para o Rio Grande do Sul, eu sentia que aqui eu teria uma mudança de vida. Deus me dava esse sentimento, mas eu nunca pensei que fosse tão rápido. 1 mês. 1 mês de tratamento e ponto. A dor foi embora, depois de tanto sofrimento. Eu ainda não acredito, tô boba. Foi uma relação completa, sem dor e sem ser devagar. Eu fiquei chocada. Meu medo era tão surreal que eu fazia os exercícios devagarinho. Mas você me ajudou a ter confiança e na relação foi como se eu já fizesse há tempos. Agora quero todo dia recuperar o tempo perdido. A moral da história é que técnicas erradas, desatualizadas e que claramente estavam distanciando e muito, tá, a paciente da cura. Realmente é lamentável ver esse tipo de caso, tá? Infelizmente, esse relato para mim não foi novidade. Técnicas erradas e desatualizadas são muito comuns, infelizmente, e utilizadas realmente direto, tá? Eu escuto muitos relatos dentro do consultório, dentro da clínica, semelhante com essa paciente. É choquinho, aperta a bolinha, respira, botox, usa lubrificante, anestésico tópico, uma taça de vinho, enfim, várias coisas que não tem nenhum respaldo científico e não trazem a cura. Fazer o tratamento errado, além de não melhorar, ele pode piorar a situação da paciente, já que
Alguns profissionais mandam a paciente apenas relaxar. Imagina, tipo, não existe querer, simplesmente, relaxa, tô com torcicolo, relaxa. É a mesma coisa do que a pessoa tá com torcicolo, né? Tô com uma dor na coluna. Não, calma, é só relaxar. Como assim? Músculo, ele não tem ouvido, então não existe isso. Até pouco tempo atrás, não havia tratamento eficiente. O dito tratamento comumente levava 12 meses com uma taxa de resultado pouco acima de 50%. E ainda leva. E por que ainda leva? Porque muitos profissionais ainda utilizam essas técnicas ultrapassadas. No caso dessa paciente, foram mais de 2 anos e, claro, alguns milhares de reais gastos e sem resultados. E, infelizmente, as chances são muito maiores de tu cair nas mãos de alguém com essa linha realmente ultrapassada, tá? Com o tratamento que realizamos aqui na clínica, nós eliminamos 100% das dores em poucas semanas. No caso dessa paciente, foi em 3 semanas. E claro que vale ressaltar que a forma que trabalhamos é por tratamento, o que significa que tu tem garantia do resultado, tá? Tu vem na avaliação e vai ter um exame realmente completo para saber tudo o que tu precisa em relação ao tratamento dentro e também fora do consultório, para ter o resultado mais rápido possível e também terá autonomia e saberá o que fazer para manter estes resultados depois que tu tiver alta, além de ter o acompanhamento que realizamos mesmo depois da alta. Ou seja, é um tratamento com resultados mais rápido, mais seguro e duradouro. E, claro, um acompanhamento de uma profissional que entende a tua queixa. Se tu mora em Porto Alegre e quer marcar uma consulta e dar o primeiro passo para fazer o tratamento mais rápido e eficiente que existe para a dor na relação, clica no botão aqui embaixo para entrar no WhatsApp da clínica e marcar uma consulta com uma especialista da nossa equipe. Importante que tu saiba que dor na relação não é normal e tu não precisa conviver com este desconforto, certo? Grande beijo, eu te espero no WhatsApp.